gente, sejam bem-vindos a mais um Zoecast. Que gostoso ter você aqui com a gente na nossa sala, Isso no mesmo. nosso bate-papo, né, Mariana? Muito gostoso. Sejam bem-vindas. E vamos conversar com duas amigas, mulheres comuns, vivendo o extraordinário de Deus. Eu sou Cibele Camargo e a Mariana Campos aqui comigo vai apresentar as nossas amigas. É isso mesmo. O nosso bate-papo hoje é um tema muito, muito gostoso, muito desafiador, e nós temos aqui duas convidadas muito especiais, Thalita e Daniele, e eu vou apresentá-las. Vou começar com a Thalita. A Thalita é a nossa convidada de hoje, casada, mãe, formada em teologia, direito e gestão de pessoas, com uma trajetória de quase 16 anos na área de recursos humanos. Ela transformou um sonho em um propósito ao criar a marca Lar com Amor. Mas, para chegar até aqui, ela viveu grandes mudanças e decisões, e hoje contará tudo para nós. Seja bem-vinda, Seja Thalita, e bem-vinda, muito Thalita. obrigada por você aceitar o nosso convite. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando desse desafio, Ai, que mas delícia. voltado para a honra e glória do Senhor, É isso sem Amém, dúvida. isso Que mesmo. bom. E agora eu vou apresentar a Daniele Franzoni. É a nossa convidada, esposa, mãe, doutora em Ciências da Saúde como formação. Sua trajetória foi marcada por desafios como a perda de um filho e uma mudança inesperada na carreira, que a fez descobrir o seu propósito na família e com Deus. Hoje, ela é empreendedora e é fundadora da Puro Luxo e compartilha com nós como tudo isso começou. Obrigada, Daniele, por esse convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Sou eu viu, quem Dani? agradece. Eu fiquei muito feliz, muito honrada. Que Prazer é delícia nosso. vocês Uma estarem delícia aqui, estar aqui. meninas. Muito obrigada. Muito legal andar com vocês, estar junto de vocês, das duas, nessa caminhada durante este ano, né? Então, é um prazer mesmo estar aqui com vocês, conversando. E sou fã de vocês e desse caminho todo que vocês estão percorrendo, né? Porque ainda estão percorrendo, né? Mas contem pra gente, qual é a formação de vocês, em que vocês trabalharam ou trabalham ainda, e como que começou esse novo empreendimento, vamos dizer assim. O porquê, como que começou? Bom, eu trabalho com RH, como a Mari falou, há quase 16 anos na mesma empresa aqui em Sorocaba, no Votorantim. E depois, na maternidade, que a minha filha nasceu, eu passei para o home office. E o home office foi muito desafiador para mim no começo, porque você está acostumada a sair para Uhum. o trabalho e E de foi na repente pandemia também, foi né, na pandemia, Thalita? é. Assim, ficar em casa para mim foi difícil, não foi fácil. Mas foi lá administrando a questão do tempo, do horário, da rotina também da casa, né, não só do trabalho na casa, mas da rotina da casa. E eu senti a necessidade de de estar fazendo algo a mais. Porque eu também estava passando por questões pessoais que estavam engajando a esse propósito que é o Lar com Amor. E foi quando eu senti esse despertar, eu falei: "Nossa, se eu passo por essas questões pessoais ligadas Sim. ao lar, muitas outras mulheres passam também". Sim. É porque Uhum. foi para mim, assim, o maior choque foi realmente o home office, estar na minha casa. Foi Não foi difícil. É fácil, difícil, Foi né? não foi difícil, é. fácil. Então, eu dentro dessas minhas questões, eu comecei a olhar para minha casa de uma forma diferente, ver o que eu precisava fazer, não que eu não fazia, eu fazia, mas eu fazia sem intenção, eu não fazia para o Senhor, né, eu não fazia talvez com aquele amor e dedicação que eu deveria fazer para o meu marido. Então, assim, todas essas coisas foram mexendo dentro de mim e eu falei: "Não, eu vou", e Deus começou a trabalhar meu coração, alguma coisa voltada para o lar. Até então eu não sabia o quê, mas buscando a Deus em oração, pedindo sabedoria, Deus me deu esse desenho que é a minha marca, né, a casinha Lar com Amor, e eu falei: eu vou investir nisso".
né, algo para as mulheres, algo que as mulheres façam nos seus lares, que demonstrem o cuidado, o carinho, a atenção para quem mora dentro de casa, Uhum. né, e assim nasceu o Lar com Amor, a começar no meu lar. E daí eu pude colocar isso para outros lares também. Sim, Uhum. sim. Que Muito legal, bacana, que muito legal, legal. hein. E você, Dani, o que que te moveu a esse projeto? Eu sou enfermeira de formação, trabalhei por quase 15 anos com crianças com câncer. Eu coordenava a área de transplante de medula óssea das crianças. Uhum. E nesse período eu aprendi muito, muito sobre a vida, eh, amadureci muito, até que eu tive os meus filhos. Eu achava que eu era madura o É. suficiente. Hum. E aí quando eu tive os meus filhos e eu, trabalhava em São Paulo e o Marcelo daqui, e nós decidimos vir para cá, porque ele estava começando com a empresa, então era mais fácil, né, continuar a vida aqui do que lá. Eh, Ficou muito difícil essa viagem, né, eu praticamente dormia só em casa, né. E aí na gestação do segundo filho, aliás, do terceiro, porque o primeiro bebê eu perdi, isso foi um outro desafio muito grande para mim, porque o meu maior desejo sempre foi casar e ser mãe, né. Eu tinha isso desde criança, eu quero casar e ser mãe. E eu perdi o primeiro bebê com 20 semanas de vida, então já estava 20 semanas de gestação, então já estava barrigudinha. E foi um período muito difícil por eu achar que o meu maior sonho não seria realizado, né. Mas Deus tem planos maiores e logo vieram os meus outros 2 filhos, saudáveis, lindos. Ah, graças a Deus. E na gestação do Gu, nós decidimos que eu não voltaria para São Paulo, então ficamos aqui, não voltei da licença maternidade, comecei a dar aula em universidade. Eu já tinha feito o mestrado, eu sempre gostei muito de estudar, e depois que o Gu cresceu um pouquinho, eu finalizei o doutorado, então em 2019 eu era doutora e na minha cabeça eu tinha conquistado tudo aquilo que eu sempre quis, a minha vida, né, estava Uhum. perfeita. E no final do ano eu fui mandada embora, né, fui demitida do auge que eu achava que eu tinha, né, conquistado. E aí a minha vida ficou um pouco sem rumo, porque, eu me dediquei para aquilo, eu tinha 2 empregos, eu tinha 2 filhos e o doutorado era em São Paulo, então foi tudo muito intenso e de repente eu me vi sem propósito. E e aí eu fiquei em casa cuidando da minha família, mas eu não entendia que isso era uma bênção. Eu entendia que isso era um fardo, um fracasso meu, e que não era possível eu ter né, chegar a ser doutora e estar em casa, Cuidando de 2 crianças. cuidando de 2 É muito crianças e da desafiador rotina. isso. Até que, eh, eu fui convidada a fazer parte de um grupo pela Mari e as coisas aconteceram, assim, muito Uhum. eu comecei a pensar, né, numa loja de second hand, de segunda mão, porque o Marcelo trabalha com gestão de resíduos, com meio ambiente, então isso fez parte da nossa família Sim. sempre. E aí eu pensei: "Se ele trabalha com isso, eu também posso trabalhar", né, então, eh ainda não era tão falado assim a reutilização de Sim. roupas, de bolsas, Sim, é né, verdade. isso está começando a acontecer agora. E aí eu pensei: "Então eu posso fazer isso também, é uma coisa que eu gosto". E não é coincidência, mas eu comecei em junho com a Puro Luxo e em julho eu recebi o convite de vocês para Nossa, participar foi do Que junto. grupo. privilégio. Que Então legal. assim, Eh, eu me senti, assim, acolhida naquele momento que eu estava perdida até Sim. então. E a partir daí eu reconheci a importância de estar com a minha família, de
servir a minha casa, ao Uhum. meu marido, aos meus filhos, né, foi com vocês que eu aprendi. E ao mesmo tempo eu comecei a frequentar a comunidade, fazia 3 meses mais ou menos que eu estava por aqui, então parece que tudo se completou. E a nossa É, principal missão aqui, né, é cuidar Exatamente, da nossa casa, não exatamente. que as outras coisas não sejam importantes, não sejam, né, uhum, essenciais, mas essa é a nossa principal, é, Essa é a nossa né. principal e hoje eu vejo como um grande privilégio, né, eu Ah, consegui legal, fazer isso. algo para os Uhum. meus filhos, para o meu marido, estar junto dele, servir ao meu marido, servir a minha casa e também fazer algo que eu gosto, não abrindo mão disso que Sim, é o nosso propósito, né, mais importante. sim, isso isso mesmo. mesmo. Você falou da casinha, ó, Olá, a gente estava gente, que com lindo. uma sacola, eu não estava com uma sacola, eu não estava Eu com uma tenho sacola, você ali, tem? sim. Ah, pega, Vamos por pegar para favor, mostrar que daí também? mostra a Isso, casinha que a Thalita falou. isso, Olha lá. isso. Olá, gente. E vamos Aqui, e o da Dani, a da gente coloca Dani, ó, o aqui Puro também, o Luxo Puro e o Lar com Luxo. Amor. Olha Olha lá. lá, gente. Ai, que legal, que Que legal. maravilhoso, né? E, gente, trabalhando com coisas totalmente Uhum. diferentes da formação original de É, vocês, isso que é o Sim. mais curioso, né? né? E é por isso que o nosso tema hoje é a mulher e os desafios do empreendedorismo, Isso. né? Até a gente enrola essa palavra, porque ela é tão fantástica, porque realmente é uma mágica que acontece É. na vida de quem dá esse primeiro passo. E é isso que eu queria saber de vocês, né? Vocês comentaram aqui como aconteceu, de acordo com a necessidade da caminhada de vocês, mas o que que vocês mais encontram como desafios para dar quando vocês decidiram dar esse primeiro passo? Porque, né, realmente, Sim. mulher, Uhum, mãe, dona de casa. E uhum. o que eu posso fazer? Isso já, no fundo, vocês acham que isso já estava linkado no coração de vocês, o desejo de tudo isto? Eu acredito que sim. E assim, para mim foi um desafio, foi totalmente um desafio mesmo, porque eu trabalho com RH, sempre É muito estudei, diferente do gosto que de você faz, estudar. né, E quando, Thalita? assim, eu senti de fazer o bordado, foi no ano de 2023 que eu Aham. comecei a pesquisar o que que eu poderia fazer em relação a algo ligado numa casa. Eu vi um pano de prato na internet, eu falei: "Nossa, que bonito". E o bordado, eu falei: "Nossa, bordado é tão detalhista, tem um capricho, Delicado. é É, delicado". é. Falei: "Nossa, eu vou fazer isso". E E você comecei. nunca tinha feito? Eu nunca tinha feito. Nunca? Eu nunca tinha visto uma máquina de bordado na Tá vida. Daí eu vendo? comentei com meu marido e tem uma loja aqui em Sorocaba, ele me levou nessa loja, eu cheguei na loja, eu não sabia nem falar qual máquina eu queria. A moça falava assim: "É de bordado ou de costura?" Eu falava: "Ai, é de bordado". Daí meu marido falava assim: "Você tem certeza que é Não isso?" vamos gastar sem E eu necessidade. acabei passando uma vergonha ali, porque eu realmente não sabia. Mas aí no ano de 2024, quando eu decidi mesmo investir nesse negócio, daí eu já tinha pesquisado, já fui atrás, né, já tinha mais conhecimento, nós compramos a máquina de bordar e eu tive que aprender. Fui fazer aula, não sabia nem passar uma linha na máquina. Quando eu vi que Uhum. tinha que passar a linha, eu falei: "Meu Deus, será que eu vou conseguir passar a Conseguia. linha?", né, mas assim, foi tudo um desafio, eu nunca realmente tinha feito isso. Olha só. E isso que é diferente, né, que isso que nos instiga É isso a fazer algo mesmo. novo, né, e foi muito assim, foi muito gostoso essa fase do Legal. aprendizado, Uhum, e realmente foi um desafio, porque é algo que eu não tinha habilidade para fazer, e uhum. depois a gente acaba descobrindo como a gente tem sim habilidades, né, Deus Sim. nos dá Para se novas descobrir, não habilidades para é? descobrir e E poder ainda mais quando fazer. é coisa que está no coração do nosso pai É também. isto. Daí aquilo vem, né. Qual que é o propósito para que isso acontecesse É na vida de verdade, vocês, é verdade. né. Eu também acho que era um sonho de Deus antes de ser o Com meu sonho. certeza. E trabalhar com enfermagem em hospital e de O repente, O oposto, né, oposto, né, é. gente? montar uma Oposto. loja muito diferente, muito desafiador.
Mas a gente corre atrás motivada, porque a gente vê que o coração da gente começa a ficar feliz, os olhos brilham, né? Então a gente vai atrás daquilo, por mais diferente que seja. E hoje tem sido assim muito gostoso, apesar das dificuldades, né, dos desafios que a gente tem, que é natural. E, e eu tive muito apoio do meu marido, do Marcelo. Então, o tempo todo ele falando: não desiste, é assim mesmo, é devagar, trabalhar com comércio é diferente do que você fazia, né? Que você Uhum. chegava e Sim, tinha o tempo inteiro as sim. coisas ali. Aqui não, a gente Tem precisa que ser buscar, conquistado. conquistar, ter paciência, né, com as pessoas. Os clientes são diferentes um dos outros. Então, isso me trouxe muita segurança também para seguir em frente. E essa era uma pergunta até nossa, né, Uhum. como que as pessoas que convivem com vocês lidaram com isso? Você falou que seu marido foi junto com você na loja. O seu marido falou assim: "Viu, calma, né, não é assim". Porque eu Então acho eles que tem a primeira ideia, quando elas falam, né, quando alguém é, fala: que "Eu vou montar é, isso", foi fácil deles foi aceitarem a ideia de é. vocês? Como que vocês No convenceram? Porque acho que muitas começo mulheres passam por isso, né. no começo, o meu pai falava assim: "Nossa, mas tem tanta gente que borda". Sei, tem tantas, mas eu vou ser mais uma, mas eu vou ter o meu diferencial. É Eu sempre isso, trouxe isso, é sabe, assim, eu tenho isso. o meu diferencial, né, que além de eu poder entregar um produto bordado, eu quero entregar uma mensagem, e para mim esse é o meu É sobre diferencial, isso. né, Uhum. sempre escrevo um cartão sobre o amor, né, sobre o lar, e isso faz diferença, porque o retorno que eu tenho, nossa, as pessoas ficam muito felizes, impacta, né, fala: "Ai, Uhum. que é feito com Sim, cuidado, é feito com amor". sim, Então É eu creio que não verdade. é só um bordado, eu tenho um diferencial, e esse diferencial não é meu, é Deus é. que me Você proporciona E reconheceu essa isso. esse diferença, diferencial, é. né. É Deus que me proporciona isso. Que legal, É. Thali. Eu tive desafios na família também, Uhum. porque as pessoas, estavam acostumadas a eu viajar em congressos, fazer apresentações, os meus trabalhos ganhavam prêmios e, né, nossa, ela conquistou o que ela queria, e aí de repente eu tô vendendo coisa usada. Cabeça das pessoas, né. Sim. Nossa, que judiação, nossa, ela, Que né, dó. que dó, ela Onde ela foi trabalhou parar? tanto, né, É. trabalhou, nossa, lutou tanto para isso. Mas é isso que tá me trazendo brilho nos olhos, é isso que tá me fazendo, eh, ver pequenas coisas como dádivas de Deus, como Deus em todos os momentos, e isso tem completado a minha vida, tem preenchido. E porque algo assim, mudou. A sua identidade não está naquilo que você é, na sua formação, naquilo que você estudou, Exatamente. né. Mas a sua identidade é em Cristo. E quando isso começa a ficar claro pra gente, tudo muda, É isso mesmo, até você falou né. no começo, mulheres comuns, é É, exatamente É isso isso, mesmo. é. né, eu não, antes pode ser que eu quisesse ser vista como a Daniele doutora em saúde, não, hoje eu sou Uhum. a Daniele cristã, esposa, Isso. mãe e que tem a puro Sim, luxo, né, então sim. isso para mim é muito mais valioso do que era antes. Antes era muito provavelmente uma máscara, uma defesa para mim É. frente ao mundo, Uhum, né. É. E uhum. hoje não, hoje eu sou quem eu sou, hoje eu sou, me sinto filha de Deus, pertencente à família de E essa é a Deus, nossa né. verdadeira É, identidade. Essa é, Exatamente, como filha exatamente. amada de Deus, esse né. É. reconhecimento, Cibele, é Então importante. o restante, gente, É, é restante, é restante. Exatamente, né. exatamente. A gente percebe que é um trabalhar do Senhor de dentro para fora. Não dá para começar algo fora se o dentro ainda está machucado, né, está confuso, está Sim, sujo, então precisa alinhar realmente o dentro, e é o que é o exemplo delas, alinhando a casa, o lar, antes de sair e conquistar outras coisas, né. Nós podemos ser as sim. mulheres de sucesso, né, fantástico, mas se a casa tiver lá dentro alinhada, né. Agora eu lembrei, né, minha Hã. primeira faculdade foi o seminário, né.
Porque lá atrás, quando eu tinha 17 anos, eu queria ser missionária. O desejo do meu coração era ser missionária. Mas com o tempo, né, não Ia ser foi. missionária de sair para fora, né? Isso, de sair Aham. para fora. De sair pra Pensava fora, em sim. sair para fora. Até na época, depois, durante o seminário, eu prestei vestibular para enfermagem, porque eu pensava que Uhum. enfermagem abre Ia sim. portas Uhum. fora, né? Mas não aconteceu. E quando veio o Lar com Amor, eu falei assim: essa é a oportunidade que eu tenho de ser uma missionária. Olha só. Né? Porque assim, é aquilo que você falou, primeiro dentro da minha casa. Eu precisava colocar não só a minha casa em ordem, mas a minha vida, É o meu isso. É o coração, coração, né? para eu poder testemunhar aquilo que Deus faz dentro de uma casa, Exatamente. através de uma mulher posicionada, Exato. né, que está ali consagrando o lar, o marido, os filhos ao Senhor, É isso mesmo. né? E assim eu sinto que estou sendo missionária. E você de tá levar essa mesmo, né? mensagem, E em é. Sorocaba mesmo, né? É, aqui A gente não mesmo, não precisa ir pra precisa, fora. não É. precisa. É. Lógico, tem gente que vai, e graças a Deus, Graças a Deus por né? isso, Mas né? a gente pode ser aqui na nossa própria casa, na nossa própria cidade. Sim. Começa aqui. Começa aqui, É né? isso mesmo. E depois que a gente muda, traz esse propósito para dentro de casa, por mais difícil que as coisas Uhum. sejam, a nossa casa estando servindo a Deus com aquele propósito, tudo de fora fica, Uhum. É né, verdade. menos difícil. É verdade. Porque a gente tem aquela certeza de que Deus está fazendo parte de tudo, né? Por mais difíceis que sejam os desafios. Então muda Muda. o ser É. missionária Não, dentro da nossa é. casa E também não é que E não nós haja somos muito desafios, né? missionárias dentro do Isso, lar, não é? exatamente. Orientando, guiando nossos filhos, É. né? Aqueles que estão com a gente. É a nossa a primeira missão, não é? E não que não haja desafios, né? Quais foram os Muitos. maiores desafios do início? Bom, do início, sem dúvida, são os recursos. São as É. finanças. Simples assim. Né? Aí, assim, eu sou muito grata a Deus, porque o meu pai sempre me ajudou. Ele Uhum. sempre esteve ao meu lado, né? Dispensou as finanças para me ajudar, para me incentivar. Ele fala: eu sei como é difícil você começar um Começar. negócio, porque Uhum. ele já passou por isso, Uhum. dele ter que começar Uhum. alguma coisa. E ele receber uma ajuda de fora foi fundamental para Sim. ele. Uhum. Então ele fala isso para mim enquanto ele puder me ajudar, né? E assim, porque hoje eu não tenho um retorno financeiro que eu falo, nossa, vou viver disso. Aham, Né? Eu tá. Ainda não. Ainda não. Eu Uhum. procuro caminhar para essa finalidade, ainda né? não. Uhum. Mas ainda não. Mas o meu pai, sem dúvida, é o maior incentivador, né? Uhum. Foi um dos desafios, né? Porque no começo tudo é muito caro. Você Sim. tem que investir na marca, você tem que investir nas sacolas, né? Enfim, nas caixas de presente. A Dani sabe que isso tem um custo, né, Dani? É Né? E muito, assim, né? em produtos, né, que você tem que comprar, e Uhum. daí acaba ficando em estoque, daí às vezes E vende, você às ainda não vezes não conhece também os vende. lugares para ir, E né? também não tem Né? essa questão, né? E sem dúvida a parte financeira para mim Uhum. foi o maior desafio, mas graças a Deus eu contei com essa ajuda do Ai, meu que pai, com legal. esse apoio dele, Uhum. né? E também assim, eu não sou de Sorocaba, não conheço, não tenho uma rede grande de contatos, de amizade, então eu Uhum. comecei do zero. Sim. E muitas pessoas que eu não conheço, né, não conhecia, acabam chegando a mim Aham. através disso. Então também foi um desafio, né, não ser Sim. Criar as conhecida, criar, indicações. Então Uhum. foi, assim, ao mesmo tempo que é desafiador, é gostoso isso que eu falo: "Nossa, olha onde eu tô chegando, olha, né, no lar da que eu É. estou chegando". Eu sempre procuro olhar por esse lado, que as pessoas que chegam a mim são pessoas que realmente eu não conheço, que às vezes chegam com uma indicação, e isso é muito gratificante, porque Com eu não certeza. tenho uma rede relacional grande aqui, Com né, então certeza. isso para mim é uma bênção de Foi uma Deus. bênção, né? É. E você, Dani? Para mim, o maior desafio foi eu me posicionar, eu entender que agora esse era o meu caminho. Porque eu também não sou de Sorocaba, então é muito difícil a gente Uhum. conquistar a Uhum. confiança das pessoas com um Uhum. negócio novo, né? Uhum. Ainda mais o nicho que eu mexo, né? Que Uhum. são
peças de segunda mão. Então, esse foi um grande desafio, né, das pessoas me conhecerem, de eu saber lidar com as pessoas, Sim. que é Uhum. totalmente diferente do que eu lidava Sim. antes. E de eu entender que isso que eu estava fazendo também era importante, né? Que eu Sim. também estou mostrando aos meus filhos que eu tenho uma profissão diferente, que eu gosto do que eu estou fazendo e que é Sim. importante. Uhum. E que, ao mesmo tempo, eu consigo, nessa profissão, cuidar de tudo dentro da minha casa, né? Sim. Cuidar é a palavra que eu sempre falo, nasci para cuidar. E quando eu fui Uhum. demitida, né, da área da enfermagem, eu imaginei, meu Deus, a minha missão no mundo acabou. Acabou. Olha Não, só. Uhum. estava começando, né? Porque Uhum. agora o meu olhar era cuidar da minha família, da minha casa, do propósito que Deus tinha para mim. Então tem sido desafiador, né? Thalita sempre me motivou também em muitas coisas. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. E é através, né? São pessoas que chegam no nosso Sim. caminho, que trazem motivação, que trazem uma palavra, um exemplo, né? Um Uhum. caminho É, e que faz valer a pena realmente. é Que isso mesmo. legal. E é nesses caminhos que a gente vai aprendendo, né? É nesses encontros com outras pessoas, né? Que a gente vai aprendendo, que a gente E às vai vezes passando crescendo. por um deserto É, também, sim. né? Para que haja o start e principalmente para que haja a dependência do Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos coisas e nós nem sequer perguntamos, Deus, é da tua vontade, é do teu desejo? E onde há a mão de Deus, há o sucesso, há a prosperidade, há a paz, o caminho brando, né? Então, eu olhando vocês falando assim, a experiência de como tudo aconteceu, foi exatamente isso, a resposta do Senhor na vida de vocês. E isso é muito, muito lindo e é muito importante a gente trazer para a nossa É sim. vida, não é, É isso Sibeli? mesmo. É isto. E, Posso e só com... atrapalhar um Pode, pouquinho, Ah, pode, pode, claro. imagina. Eu acho que é importante para gente, no negócio novo, numa cidade que não é a nossa de nascimento e de criação, a gente ter essa rede de apoio que a gente tem. Verdade, isso é Neste importante. momento, né, há um momento atrás, a gente está passando por um desafio, minha família, e eu ter vocês como uma rede de apoio, alguém né, pessoas que falam, nós estamos orando por vocês, acredite em Deus, coloque aos pés da cruz, É. né? Deixa Deus trabalhar para vocês, entrega, né? Isso faz muita diferença, muita Faz. diferença para mim. Faz Fez mesmo. muita diferença, tem feito muito. Porque os desafios eles vão parar? Não, Nunca, né? Nunca. nunca. Mas eles se tornam mais leves, porque a gente sabe que Deus tá junto e que Deus coloca pessoas É. Conexões na nossa certas, vida né? para dar a palavra É. certa, para orientar de uma forma que a gente não estivesse vendo, né? Então, o trabalho de vocês tem feito muita diferença Amém. na minha Amém. família e na minha vida. Eu Amém. só tenho a agradecer. Glória a Deus. Amém. E é tudo por Ele mesmo. É isso. E isso é a graça de Deus. É Deus derramando graça. Graça sobre você, sobre a sua família, sobre a minha família, família da Thalita, da Mariana, né? É graça de Deus. É um pouquinho do céu aqui, É isso né? mesmo. Que lindo, é um pouquinho É. do céu, verdade. E que áreas pessoais vocês acham que têm crescido? À medida, assim, que vocês vão continuando com esse projeto, o que que vocês acham que mudou, sabe? Que cada pouquinho acrescenta um pouco mais aí na vida de vocês. Para mim, sem dúvida, é a fé. É a fé. Porque sempre assim que vai começar o mês, eu faço um planejamento do que eu espero sim. para esse mês Olha em só. relação ao Lar com Amor. Uhum. Né? Eu escrevo uma oração, né? E deixo lá pendurada para eu ler o mês inteiro aquela oração.
E esse mês eu coloquei assim, que o Lar com Amor fosse como os anjos do Senhor que entrassem nos lares para visitar e fizessem morada. Né? Então, Olha. assim, e quando eu tenho o retorno assim, de quem compra, eu falo, nossa, olha a oração que eu fiz. Olha que Olha que legal. legal, olha onde está chegando. Então, assim, isso tem alimentado a minha fé, sabe? Eu vejo Deus agindo nisso, porque eu tenho o retorno das pessoas, né? E Deus nunca, Deus nunca falha, sabe? Em relação a isso, quando eu coloco assim as minhas metas, né? Ele faz mais. Às vezes eu falo: "Nossa, eu tenho um olhar tão pequeno, sabe, O para que Deus pra pode meta". entregar, Mas né? ele faz mais e ele me capacita para isso. Olha Sim. Porque só. às vezes parece que eu não vou conseguir entregar. E sempre os meus maiores pedidos são sempre na semana que eu tenho que estar mais presente no meu trabalho, Uhum. né, que eu falo Sim. semana de pagamento, semana de vai. Que parece que não Gente, vai dar conta. parece que eu não vou dar conta. É sempre assim. E assim, e Todo aí, mundo. e assim, acaba que dá tudo Tudo certo, né, certo. porque é Deus que tá comandando a minha vida e eu acredito esse projeto, né, eu falo que o Lar com Amor é um projeto, né, porque eu quero desenvolver, quero crescer mais, quero chegar ir mais longe, né, com a Uhum. graça de Deus eu creio que passo a passo, no tempo dele, Que vai se lindo, realizar. que lindo. A fé, É o a aumento fé. da fé. Amém. Amém. É. Eu ia falar esperança, né? O Uhum. esperar em Deus, mas isso vem da fé, né? Vem da É. Se a gente não tiver fé. fé, a gente não tem É. esperança. E é muito que a Thalita falou, assim, é Deus, né? Deus segurando cada passo nosso e mostrando o caminho. E a gente entendendo isso, até dentro da criação dos filhos, eu acho que facilita o você mostrar aos filhos, né, o mundo, Sim. a dificuldade do Uhum. mundo. O Verdade. mundo que a gente está vivendo é um mundo que está difícil, né? É desafiador. Mas se a gente tiver fé e tiver, né, a esperança Uhum. em Deus, esperar em Deus, voltar a Ele, pedir, orar e esperar aquilo que Ele tem pra gente, né? Que nem sempre Sim. é o que a gente quer, na maioria das vezes não. Aceitar. Então é isso que é importante. Eu acho que isso vem mudando todos os dias, vem se certeza. fortalecendo, né? A sementinha que vem crescendo. Ai, que lindo. E como vocês, meninas, como vocês equilibram o novo empreendimento, família, marido, filhos? Como que vocês conseguem equilibrar isso tudo? É porque tem que equilibrar os pratos É. ali, né? Como que faz? É. E assim também, né? Nesse caso, né? Do Lar com Thalita. Amor, né? Não seu outro trabalho, mas vocês não têm uma meta, não tem que bater cartão, não tem que estar tantas horas, né? Então é um equilíbrio, né? Porque vocês são as próprias chefes, vamos dizer assim, né? Uhum. E como que vocês equilibram isso tudo? Eu acho que a gente não equilibra. Boa. Eu acho que a gente não equilibra. A gente faz né, de acordo com as prioridades. Em um dia a prioridade é o marido, outro dia a prioridade é o São mais lar, os outro filhos, dia a sim. prioridade Verdade. são os filhos, outro dia a prioridade Não existe uma é a regra, loja, né? Não né? existe uma regra, Uhum. né? E isso que é gostoso também, porque a Aham. gente entende que tudo faz parte. Sim. E se eu preciso de ajuda, eu peço ajuda para os filhos. É. Isabelle, vai embrulhar aquilo que eu preciso, né? Entregar. Marcelo, você vai passar por aquele Caminho. caminho, você Entrega. pode entregar para mim. E assim as coisas vão acontecendo, mas assim, não tem regra. E o equilíbrio a gente vai fazendo no dia a De dia. acordo com a Ai, demanda. legal. Exato. Boa. E você, Thalita? Ainda você tem o seu outro trabalho. Então assim, eu equilibro, realmente. Quando vem assim as necessidades do Lar com Amor, que vem muito muito pedido, né, eu dou um prazo, né, Uhum. geralmente eu estendo o prazo de entrega. E assim, eu procuro trabalhar um horário assim, deu 6 da tarde, 5h30 da tarde, eu não trabalho mais. Separa. Eu paro, Uhum. porque daí é o tempo que eu vou me dedicar a Luísa, meu marido, Uhum. né? Sim. Mesmo que meu marido não esteja em casa,
devido ao horário de trabalho dele, mas eu paro e fico com a Luísa, né, Sim. porque tem que ter o tempo dela ali, né. Sim. E eu faço geralmente período da tarde, os meus bordados, assim, que é bem Uhum. mais tranquilo. E quando também não tenho pedido, é o tempo que eu tenho de estar pensando, produzindo algo novo que eu possa Uhum. trazer, né, um desenho novo, um produto Sim. novo, e assim eu vou equilibrando, Nossa, que né. legal. Mas também coloco a Luísa para ajudar, ela já sabe algumas coisas, Bonitinho. faz Linda. parte, eles gostam de se sentir envolvidos, A né, Luísa nesse tem Isso é quantos trabalho. importante. anos? 6 anos, 6 anos. 6 E é anos, Aí, importante ó. eles sim. estarem É, envolvidos, né? entendendo o Isso é muito processo. importante. Muito legal. Lindos. Muito legal. E o que vocês aconselhariam para as mulheres que estão, então, pensando em iniciar algo? Iniciar, assim, pensando no que desejam, de acordo com a necessidade, o que vocês acham, assim, que elas poderiam colocar como prioridade para poder dar o primeiro passo? Ah, sem dúvida é colocar diante de Deus, né, o desejo do coração da mulher, né, colocar: "Senhor, é a tua vontade isso para minha vida?". Se for, vai me dando condições, me abrindo Uhum, portas, uhum, me dando sabedoria, colocando as pessoas certas nos meus caminhos, né, uhum. porque no mundo dos negócios a gente sabe, existe a competitividade, Sim. Sempre terá em né, tudo, e né? assim, você também não dar ouvidos, de repente, às pessoas que vêm com negatividade, né, Uhum. como a Dani colocou aqui, né, no começo a gente ouve até a nossa dúvida: "Será que vai dar certo?", né, mas por Sim. isso quando a gente coloca Sim. diante de Deus, a gente tem essa fé, né, Uhum. "Não, vai dar certo", né, e nem todo mês vai ser igual, as vendas serão iguais, Sim, não não é se assim, frustrar, não se no mês que não for frustrar, não se legal. cobrar, É. né, mas Uhum. se posicionar, né, e Uhum. manter o seu projeto, o seu empreendedorismo. Uhum. Entendi. É isso mesmo, é joelho no chão, Aham. ouvi de vocês também. Joelho no chão, resposta do É. cristão. E entregar esse sonho a Deus, né, e É. correr atrás, não desistir. Eh, a gente pensa em desistir no meio do caminho muitas É. vezes, né, É. mas não desista. Se for um desejo do seu coração e se for o desejo do nosso Senhor, vai acontecer. Vai acontecer por mais, né, difícil que pareça, mas é dobrar o joelho E pedir a e orientação do pedir Senhor. orientação do Senhor. É isso. Meninas, parabéns. Porque tão pouco tempo e vocês já estão com uma marca, vocês já estão sendo conhecidas, né? Parabéns pelo caminho de vocês, pelo caminho, uma maturidade de vocês duas. Parabéns por estarem cuidando da casa de vocês, do lar de vocês, do marido de vocês, dos filhos. Parabéns porque vocês colocaram isso para Deus É isso. e Deus tem honrado vocês. É. Vocês têm sido missionárias aqui em Sorocaba, né? A Dani vai começar a abrir a casa dela agora, né, Dani? Vocês têm sido missionárias e isso alegra o coração de Deus, Com certeza. viu? Que Deus continue cuidando de vocês, que Deus continue guiando os passos de vocês e que Deus continue cuidando do lar de vocês. Amém, amém. Eu quero agradecer por essa entrevista, porque eu tenho certeza que muitas, né, mulheres que estarão ouvindo serão impactadas, e os maridos, né, também, porque não terão medo de liberar, né, suas esposas ou quem deseja, às vezes uma filha, uma mãe, a iniciar Isso. algo novo. A nossa vida é feita por etapas e hoje, às vezes, você não tem mais a sua profissão, mas você pode inovar. E Deus é um Deus que dá dons e talentos para nós. Então, assim como elas colocaram, joelho no chão é a resposta de Deus para as nossas vidas. Obrigada por essa mensagem que vocês deixaram aqui e que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E tudo isso que vocês criaram não foi algo aleatório e que seja para abençoar muitas e muitas vidas, tá? Somos nós que Obrigada. agradecemos, né. Certeza. Obrigada por você estar aqui com a gente e lembre-se que a sua identidade não está naquilo que você faz, mas a sua identidade está em Cristo Jesus.
Nós somos filhas, filhos amados de Deus. É isso. E coloque aos pés da cruz o seu desejo, os seus sonhos, as suas necessidades. E Deus vai te dar um caminho. É Que assim seja, viu? Um beijo e até nosso próximo encontro. É, e tem as flores para ela. Ai, é verdade. Aqui, Thalita! Um girassol! Obrigada, gente. Obrigada. Até. Até. Lindo.